irmãos, como estão vocês? Saudade, mas não posso deixar de falar com vocês, pelo contrário, tenho alegria em falar com vocês, tenho prazer em passar para vocês a palavra de Deus. Estava ansioso por esse momento e nós, mais uma vez, vamos falar de um assunto importante. E eu queria então toda a atenção de vocês voltadas hoje para a palavra, para o que Deus vai colocar no meu coração, nos meus lábios, para dizer a vocês. Vamos primeiro fazer uma leitura. Vou fazer uma leitura no livro de Atos. Eu vou ler 2 ou 3 versículos no capítulo 1 e vou ler uns 4 versículos no capítulo 2. Capítulo 1, a partir do verso 13, eu vou ler o 13 e o 14, que dizem assim: Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pulando agora para o capítulo seguinte, os 4 primeiros versículos dizem assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu-lhes distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Somente até aí. Quero convidar você agora a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Oremos agora ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, falando à tua igreja, falando ao teu povo, falando das boas novas, falando da tua palavra, falando aquilo, Senhor, que eu sei que te agrada, que é anunciar aos teus filhinhos tudo aquilo que o teu filho nos tem ensinado, nos tem mostrado, todas as práticas da maior importância, para que vivamos uma vida digna na tua presença, para que alcancemos a glória do Pai, para que alcancemos os céus, para perseverarmos até o derradeiro dia, porque sabemos, Senhor, que a vinda do teu Filho está próxima. E nós precisamos muito, Senhor. Precisamos da tua presença nos fortalecendo, precisamos praticar aquilo que te apraz, precisamos, enfim, estar fiéis, te servindo, como diz a tua palavra, bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, o encontrar servindo assim. Pai Santo, usa-me segundo o teu querer. Desde já te peço, abençoa a vida daqueles que estão do outro lado, escutando esta palavra. Portanto, sê conosco com teu Espírito Santo, para que a tua glória seja exaltada neste lugar e neste momento. Te peço isso, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Que a igreja onde estiver diga amém e amém. Então, meus amados, já há alguns dias que eu tenho proposto aos irmãos falar sobre o assunto da oração, e hoje não vai ser diferente.
Todos já sabem, tenho falado muito na igreja sobre isso, todos já sabem que nós precisamos muito orar. Por muitos motivos. Primeiro, porque a oração é realmente um meio de comunicação entre nós e Deus. Isso já é um princípio da maior importância. Se queremos nos comunicar com Deus, é através da oração. Em segundo lugar, porque a oração muda o coração de Deus. É uma frase que nós colocamos para dizer que Deus atende às nossas orações. E ainda dentro dos seus propósitos, Ele consegue modificar alguma coisa para nos abençoar. Aliás, alguma não, muita coisa. Então, eu estive dando exemplo, falei com vocês lá na igreja, em Tiago, como é importante a oração da fé, a oração com unção com óleo e tudo mais. Falei na quarta-feira próxima passada, no vídeo que nós fizemos, falei de como Pedro foi beneficiado, solto das cadeias, porque a igreja estava orando por ele. Isso tudo são exemplos bíblicos que nós temos para a oração. E ainda temos muitas coisas para falar e haveremos de falar, se Deus quiser. Mas hoje eu quero falar de um assunto que está pouco em voga agora. Nós já ensinamos muito sobre isso na igreja. Nós lá, tanto no Jardim Primavera como no Jardim América, já batemos muito nesta tecla da unção com o Espírito Santo, daquilo que a igreja chama de batismo no Espírito Santo, que é realmente um batismo, não deixa de ser uma imersão de poder e que muitos crentes almejam, mas será que estão fazendo por onde? Almejar, desejar é uma coisa importante, mas não é tudo. Eu posso almejar uma comida saborosa, mas se eu não a preparar ou alguém não a preparar para mim, eu não vou comer. Eu posso almejar muitas coisas, mas se não correr atrás... Pois bem, o que eu acabei de ler para vocês, e vou repetir lendo um versículo de cada vez para vocês compreenderem melhor, é a respeito do batismo no Espírito Santo, ou seja, dessa unção de poder que foi dada aos discípulos, aos apóstolos, que na época eram apenas conhecidos como discípulos, lá no dia do Pentecoste. Naquela reunião em que estavam todos juntos no mesmo lugar, houve ali um revestimento de poder que deu início a todo esse movimento. E eu quero que você compreenda melhor o quanto se faz necessário orar e estar aos pés do Senhor e andar em santidade na sua presença para que esse revestimento venha sobre você. Eu dou graças a Deus que passei por essa experiência e todo crente precisa passar por essa experiência. Eu quero que você entenda isso. Não é isso que leva para o céu. O que leva para o céu é crer verdadeiramente e seguir ao Senhor. Mas a unção do Espírito Santo, o chamado batismo no Espírito Santo, é que nos outorga poder de Deus, não só para pregarmos, não só para falarmos do Evangelho, mas acima de tudo para vivermos. É muito difícil viver o Evangelho sem a unção do Espírito. Porque muitas vezes, amados,
Se não nos socorrermos do Espírito Santo, não chegamos a lugar nenhum. E eu quero então mostrar para você, explicar para você, o quanto foi importante os discípulos de Cristo orarem. E foi quando estavam realmente unidos, orando e etc., foi quando esse derramamento veio e encheu-os do Espírito Santo de tal forma que vocês mesmo conhecem pela leitura, Pedro, que era um bronco no falar, vamos dizer assim, tornou-se um apóstolo pregador de primeira categoria. Paulo, que era um homem perseguidor da igreja, cheio do Espírito Santo, tornou-se também um apóstolo, também de primeira categoria, e assim sucessivamente. Não vamos falar muito apenas das qualidades deles, mas das necessidades. Eles, discípulos, andando com Cristo, precisaram desta unção maior. Será que nós não precisamos também? É claro que sim. Então vejamos, destrinchando os versículos 1 a 1, vejamos o que realmente nós podemos passar para a igreja nesse momento. No capítulo 1 de Atos, nos versículos 13 e 14, nós lemos assim: Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram, vejam bem, os discípulos de Cristo, chegaram à cidade, subiram, que dá a impressão que o cenáculo era num segundo andar, veja bem, ou ficaria talvez numa subida de algum monte, não vem o caso. Subiram e entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, olha só, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e ainda Judas, filho de Tiago. Ali estavam os 11 discípulos. Veja agora o versículo 14, a declaração que faz aqui, que ela ecoa na nossa mente, no nosso coração, como o ponto alto desse preparo, desse aconchego com Deus, dessa intimidade com Deus, para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Veja bem, todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos eles perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e também com os irmãos de Jesus. Ou seja, todos ali reunidos, inclusive estas pessoas que não eram exatamente os discípulos oficialmente falando, mas também seguiam a Cristo da mesma forma. Pois, depois do versículo 26, inicia-se o capítulo 2, que está ainda dentro do mesmo contexto. Fala sobre a vinda do Espírito Santo. E diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali não estavam provavelmente apenas tomando um chazinho, um cafezinho, batendo papo, mas provavelmente orando, que era a prática deles. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, preste atenção nisso, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Vento já simboliza o sopro do Espírito Santo, prestem atenção. Como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles, ou seja, como que caindo sobre cada um,
línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha que coisa maravilhosa. A unção do Espírito Santo descendo sobre eles de forma visível. De forma visível, não foi apenas quando eles começaram a falar em línguas, então diríamos de forma audível, mas também de forma visível. Deus é tão misericordioso que quando há pureza, quando há sinceridade, quando estamos devotos a Ele realmente, Ele nos mostra coisas maravilhosas que o mundo não conhece, que o mundo não pode entender. Veja bem, então, continuando. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí? E aí, pastor? Uma coisa visível, uma coisa bonita, e aí? Aí, diz o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que coisa maravilhosa. Estou cansado de ouvir, cansado é uma força de expressão, claro, de ouvir alguns crentes dizer, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu queria falar em línguas, eu queria essa unção. Eu quero deixar vocês despreocupados apenas em saber uma coisa. Não é o falar em línguas que te leva para o céu. Pelo contrário. O inimigo, imitador, também faz os dele falar em línguas e ele mesmo também fala em línguas. Esse não é o maior mistério. O maior mistério é ser cheio do Espírito Santo. E se Deus concedeu o dom de línguas, tudo bem, porque orar em línguas os fortifica. Judas, o irmão de Jesus, escreveu lá naquele livro antes do Apocalipse, livro de Judas, que é um capítulo só, você vai ver que ele incentiva a orar em espírito para se edificar. O crente se edifica falando em línguas. Falar em línguas não é para dar show na rua, não é para aparecer, faz parte, vamos dizer assim, do êxtase de uma unção que só o próprio está sentindo. Eu tenho certeza que todos os crentes desejam isso. Todos os crentes verdadeiros desejam isso. E aí vem o mistério. Você tem gasto tempo orando ao Senhor? Você tem dobrado os seus joelhos e falado com Deus? Nós estamos com um culto de oração a pleno vapor lá na igreja. Mas não mudou muita coisa o fato de que o culto de oração é o menos frequentado. Será que é de menos importância para você? Eu quero dizer para você que não existe culto de menos importância. Todos têm a sua importância, é por isso que eles existem. Eles não existem apenas para o pastor pregar, para o pastor trabalhar, para os diáconos trabalharem. Não, ele existe para edificar o crente. Os cultos são lugar de comunhão, em princípio, mas são lugar também de edificação. Você vem à igreja para adorar a Deus e ali você é edificado e sai dali alimentado e sai dali fortalecido. Aproveite os cultos de oração para se derramar diante do Senhor. Não tem que ter vergonha de falar com Deus. Quero que você entenda que quando você está na igreja orando, todos que estão ali na igreja estão orando. E todos estão preocupados com o que estão falando com Deus. Ninguém ali está preocupado com o que o irmãozinho ou a irmãzinha está falando. Fale com Deus.
Eu não sou favorável a gritarias, a berrarias, isso não leva a nada. Mas fale alto. Não tem que falar cabisbaixo, ali não. Na sua casa, talvez. A palavra de Deus manda você entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de si, orar a Deus em secreto, isso aí é outro departamento. Isso aí é oração particular sua com Deus. Mas você vai na igreja, num lugar público, e está em comunhão, e todos estão com o mesmo objetivo, orando uns pelos outros, orando pelas famílias, orando pelo governo, orando para a cura dos enfermos. Irmãos queridos, a pandemia não acabou. Saiba que Deus está fazendo juízo, inclusive até na vida de alguns crentes. Mas os servos de Deus estão sendo preservados. Passar pela enfermidade é uma coisa, mas ser tirado da vida é outra coisa. Fique firme e ore muito, e ore bastante, e diga ao Senhor: Senhor, enche-me da tua graça, enche-me do teu Espírito, mas tenha um objetivo. Porque se você pede coisas sem objetivos, por que você acha que Deus vai dar? É a mesma coisa que você não saber dirigir, nem ter vocação para dirigir, nem ter carteira de motorista e desejar ter um carro. Não adianta. Primeiro uma coisa, depois a outra. Então, primeiro a sua consagração a Deus, depois o derramar de Deus sobre você. Você tem vontade de ser ungido pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de receber alguns dons, seja falar em línguas, seja o dom de evangelizar, seja o dom de curar, seja que dom for, desde que seja um dom espiritual, do Espírito de Deus, obviamente, não importa qual, dons que ninguém fala neles, como discernimento de espíritos, dom de fé, é um dom poderoso, dom do amor. A Bíblia registra 20 e tantos, acho que uns 24 dons pelo menos, ao todo. Então, querido irmão, querida irmã que está me ouvindo, abra o seu coração, coloque a sua mente, a sua alma e a sua vida ao dispor de Cristo e encha-se da graça de Deus para que tenha uma vida tranquila. Eu não estou dizendo que as lutas vão acabar, não, as lutas existem, nós passamos por elas todos os dias. Mas, veja bem, hoje eu estava conversando com uma irmã no telefone e sabe o que lhe apareceu na casa dela? Uma cobra. Uma cobra apareceu na soleira da porta dela. Veja como o inimigo é mau. Estávamos falando de coisas boas, das coisas de Deus, e apareceu uma cobra, tadinha. E ela se assustou, obviamente. O inimigo é mau. O inimigo persegue. O inimigo quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para desfazer as obras do inimigo. Então preste atenção nisso. Vá aos cultos de oração. Se você se sente bem para ir na igreja, se você não se sente bem para ir na igreja, por causa da pandemia, fique na sua casa. Mas se você se sente bem para ir, vá nos cultos de oração também e ore. E peça muito a Deus. E veja como coisas vão mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Vamos orar um pouquinho. Desculpem, eu me enrolei aqui. Vamos orar um pouquinho. Curva a sua cabeça. Querido Deus e Pai,
Eu louvo o teu santo nome, Senhor, e te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de falar à tua igreja, por essa oportunidade de incentivar os teus filhos à oração, porque no momento, Senhor, nos dias de hoje, é o meio viável, é a forma prioritária para falarmos contigo. Falamos com todas as pessoas, falamos com o mundo, falamos, cantamos, gritamos, berramos, fazemos de tudo, mas muitas vezes temos acanhamento de falar contigo, temos preguiça de falar contigo. Senhor, tira isso de nós, tira de nós essa dificuldade de falar contigo. Pelo contrário, chama-nos à oração. Precisamos orar. Dá-nos quebrantamento e enche-nos da tua graça e derrama sobre nós o teu Espírito. Pai Santo, agora eu quero te pedir pelas pessoas que estão do outro lado ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, sara os enfermos e abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo com as mais ricas bênçãos. Eu te peço um final de semana agradável para todos. Amanhã teremos culto no Jardim Primavera, quinta-feira culto no Jardim América e domingo culto nas duas igrejas. Desde já, Senhor, consagro a Ti esses cultos, que sejam para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E agora, Pai querido, que a graça do Teu Filho Jesus, o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Onde você estiver, diga comigo amém e amém.